Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios estão no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcasts aí no seu celular, no Castbox, no Podcast Addict, na Apple, no iTunes, enfim, até no YouTube se você preferir. Então, se você tiver um aplicativo que tem espaço lá para comentário, deixa um alô, deixa a sua opinião, manda sua mensagem e segue a gente lá no Twitter, no @vida_jornalista. Lá no Twitter eu vou colocando todos os links para você ficar por dentro dos episódios. Essa é a última semana da campanha eleitoral, então o tema desse episódio, mais uma vez, é a política. Depois que passar a eleição, eu prometo que a gente vai voltar para outras áreas do jornalismo, mas com a eleição dominando aí o noticiário, é sempre bom debater esse assunto. Então vamos fazer uma ponte aérea com Brasília, porque o nosso convidado é o Nilson Clava, repórter da Globo News. Nilson, imagino que você esteja trabalhando um pouquinho aí nessa última semana de campanha, então te agradeço muito por tirar esse tempinho para bater um papo. Seja bem-vindo ao podcast. Fala, Rodrigo, vai ser um prazer conversar com você. Só estamos trabalhando um bocadinho, né, nessa semana anterior do segundo turno, mas é sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre o que eu amo, né, que é falar sobre política. Não, vai ser muito legal esse papo. O Nilson cobre o dia a dia da política em Brasília. Quem está ouvindo o podcast certamente está acostumado a ver o Nilson nos telejornais da Globo News ou entrando ao vivo durante os programas. Mas o nosso papo aqui vai ser até menos sobre a cobertura dos candidatos das campanhas e mais sobre o eleitor, sobre quem vota, quem decide, porque hoje a gente conhece muito bem o eleitor que está ali dentro da nossa bolha, né? O nosso convívio, os nossos amigos, nossa família. E o Nilson rasgou essa bolha, foi rodar o país para conversar com as pessoas sobre política. O resultado é o documentário Rota Eleitoral, que foi ao ar na Globo News em 3 partes, e eu recomendo muito para quem não viu. O documentário completo está disponível no Globo News Play, o link também está na descrição desse episódio. Então, acabou de ouvir o podcast? Vai lá e vê o documentário, que ficou incrível. Nilson, queria que você começasse explicando um pouquinho qual era a sua intenção com o documentário e o quanto te deixou feliz, que eu acho que você vibrou bastante de ter feito esse material, né? Foi a realização do meu grande sonho, assim, Rodrigo, porque esse é um projeto que eu sonhava com ele juntamente com o Rafael Norton desde a primeira vez que a gente pisou em Brasília e no Congresso. Porque a gente olhou aqueles parlamentares, aquela série de discursos ali no plenário e a gente pensou, caramba, quem são esses caras e de onde eles vêm? E a gente sabe que eles vêm por meio do voto, né? Então, de onde vem esse voto? Essa era a grande questão que a gente queria responder. E por isso a gente desenvolveu o Rota Eleitoral, com o objetivo justamente de percorrer todo o Brasil, as 5 regiões do país, para conversar com o eleitor sobre política e para justamente fazer isso que você falou, tentar rasgar um pouco dessa bolha e entender de onde vem essa representatividade do nosso Congresso, que nos últimos 4 anos se mostrou tão importante quanto, até mais do que o presidente da República, né? É verdade, verdade. Eu estou bem curioso para a gente falar sobre como foram essas conversas, como foram esses papos. Antes eu também estou curioso, na verdade assim, esse podcast é bem egoísta, eu sei que o pessoal que está ouvindo está curioso, mas eu fico muito curioso para saber as coisas, então eu quero perguntar sobre, por exemplo, a estrutura das viagens, como é que foi? Você sempre tinha alguém te acompanhando, né? O Norton, fazendo imagens, você também pilotava a sua câmera o tempo inteiro. Como é que vocês se resolveram ali tecnologicamente com os equipamentos? Rapaz, éramos só nós dois, eu e Norton em tudo, desde a produção até a edição, em tudo, desde a ideia inicial, porque a gente teve a ideia, foi em 2016, aqui em Brasília, começamos a desenvolver o projeto, e aí nesse ano de eleição a gente conseguiu, né, que o projeto fosse aprovado e fomos viajar. Nós dois começamos a pensar nos estados, né, para onde nós poderíamos ir, e fomos para São Paulo e Borá, que é interior, né, o segundo menor colégio eleitoral do país, Belém e Melgaço, que é o município mais pobre do país, no Pará. Depois fomos para Salvador e Pojuca, que foi o município com o maior número de votos brancos em 2014, na Bahia, e fomos para o sul. Rio Grande do Sul fizemos Porto Alegre e Pinto Bandeira, que foi emancipado muito recentemente, e depois a região centro-oeste pegamos Mato Grosso, fizemos Cuiabá e Sinop, né, que é uma região grande produtora ali, fortíssima na agropecuária. Então, depois que a gente separou os estados, que a gente começou a pesquisar, assim, porque queríamos fazer justamente todo esse painel de representatividade no Congresso, todas as bancadas, a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, de onde surgem todos esses movimentos. Depois que a gente separou isso, planejamos toda a viagem e fizemos em 20 dias. Era num tiro só, né, que a gente
pretendia fazer, e foi assim que acabou acontecendo. Em 20 dias visitamos essas 5 regiões e fomos sempre eu e Norton. Muitas das vezes, Rodrigo, sem produzir nada. A gente chegava na cidade e começava a conversar com o eleitor, que levava outro, que levava outro, que levava outro, e a gente ia descobrindo as histórias ao longo da viagem mesmo. E eu e Norton fazíamos as imagens, tudo assim. E aí tem até umas imagens no documentário, né? Você subindo em cima de um muro pra chamar alguém pra conversar. Exatamente. Bom dia! Como que vocês estão? Tudo bem? Se vocês quiserem tomar um cafezinho, pode entrar lá. Tem uma água. Show de bola! Você conversa mais com o pessoal também lá dentro da escola, pode ficar à vontade. Como é que foi a receptividade das pessoas para discutir um assunto que as pessoas nem sempre estão acostumadas a discutir, né? Cara, isso foi muito legal, Rodrigo, porque a primeira impressão, sempre que eu chegava, não, eu tô aqui porque eu quero falar sobre política. As pessoas, falar de política. Tipo assim, você tinha aquela rejeição prévia sobre o assunto, mas depois, quando você mostrava para as pessoas que a política não é só essa roubalheira que elas pensavam no Congresso Nacional, você humaniza a política, né? Mostrando que a política está no dia a dia, que aquela falta de saneamento é a ausência da política, né? Que a educação que não é de qualidade, com professores, por exemplo, lá em Melgaço, que só se formaram no ensino médio, né, não tem um ensino superior, que aquilo também é política, é falta de políticas públicas. Quando a gente mostra isso, que a política está no dia a dia e humaniza essa política, as pessoas se mostram dispostas a conversar e a discutir. E a gente foi surpreendido, assim, porque tivemos uma aula de ciência política, uma aula de Brasil, conversando com o eleitor, que na sua simplicidade tinha uma análise incrível sobre o momento que a gente está vivendo. Foi furar realmente essa bolha e perceber esse movimento que a gente vê pelo Brasil diante dos olhos do eleitor, né? Que é toda essa expectativa por renovação, essa rejeição da velha política, essa busca pelo novo. O que significa o novo é outra discussão enorme, mas a busca por um novo, um eleitor resumiu bem assim pra gente, falou, eu vou adotar nesse ano o voto que é o voto de protesto. Vou votar no novo, independentemente do que ele represente, apenas um protesto para o que já está aí. Então, acho que é isso, assim, foi muito legal perceber, né, as razões do voto do eleitor. Não, e tem alguns exemplos que são incríveis. Eu até queria aprofundar um pouquinho alguns deles contigo. Em Belém, por exemplo, você conversa com uma senhora, aliás, o nome dela é Socorro Jesus, que já é um nome simbólico para essa situação política do país. E lá numa determinada hora ela vira para você e pergunta: amor, presta atenção, como é que a gente vai saber quem é honesto e quem não é? Como é que a gente vai saber? Quer dizer, é meio um resumo, assim, né, da incerteza das pessoas na hora de decidir um voto, né? Acho que te dá um panorama do que o povo pensa, né, na hora de votar, né? Total, o povo está sem perspectiva nesse sentido, né? Porque por conta da Operação Lava Jato, de todo o noticiário, é uma responsabilidade justamente da classe política, né? De todas essas investigações, o povo se sentiu muito desiludido, o eleitor está muito desiludido. Só que a desilusão, Rodrigo, ela pode trazer duas reações, que é a rejeição à política, você falar, não quero falar mais sobre política, não quero conversar sobre isso, ou então a outra reação que é, não, vou discutir política e vou tentar melhorar o cenário que está aí. E eu acho que essa saída, é isso que a gente tem que estimular no eleitor. Porque, por exemplo, em Melgaço, muitas das pessoas ali, que é o município mais pobre do país, a reação era justamente, não quero falar sobre política, tá vendo? A gente não tem saneamento, a gente não tem educação, a gente não tem nada. Eu acho que o nosso papel é justamente mostrar que, não, a reação tem que ser a contrária. Vamos falar sobre política, porque a melhoria dessa situação depende da política. Então, depende de uma discussão nossa, de um voto mais consciente, né, de um voto mais crítico. E esse questionamento da Socorro foi incrível, assim, foi muito impactante na hora que ela me mandou essa pergunta, porque eu fiquei sem resposta, né? Como que a gente vai saber se um político é honesto ou não? Eu acho que o nosso papel é realmente pesquisar, é tentar fazer um voto mais crítico para mudar essa situação de desilusão e de rejeição à política, né? Mas realmente, em toda a conversa, essa desilusão estava presente, assim, e a conversa sempre começava por meio dessa introdução, né? Dessa desilusão, dessa crise de representatividade que está arraigada por todo o Brasil. É verdade. E tem uma parte do documentário que é sobre as mulheres na política, né? Um tema bem presente no teu material. E tem uma história que eu achei uma das mais tocantes também, que é da Adelina, que na última eleição ela
tinha se candidatado a vereadora lá em Borá, né, em São Paulo, que é uma das cidades aí que você citou, uma cidadezinha pequena, né, de, sei lá, pouco mais de 800 habitantes. E ela diz que só queria tentar ali alguma coisa para melhorar a cidade, ela precisava de 30 votos e conseguiu 29 votos, não entrou por causa de um voto e falou que nunca mais vai concorrer. Eu paguei R$600 para poder entrar. Ah, você teve que dar dinheiro pro Tem que partido? dar dinheiro pro partido. Que loucura! Você quer ser candidata, tem que pagar pro partido para conseguir sair pelo Eu partido. tive que pagar se eu quisesse entrar. Eu não vou entrar mais não. Por que não? Porque só gasta. Quer dizer, se eu paguei R$600 2 anos atrás, 3 anos, sei, eu vou pagar 1.000 agora da outra vez. Como é que é para um repórter tão envolvido com a política ouvir um relato desse, assim, de uma desilusão, de uma eleitora que tentou ir pro outro lado e representar ali a comunidade dela e se frustrou completamente? Isso é muito triste porque faz parte também da pergunta da Socorro lá atrás. Porque há uma falta, os eleitores reclamam dessa falta de opção, né, de novas caras na política, e é muito difícil de você renovar a política do ponto de vista do eleitor querer participar mais ativamente. Isso é difícil para os novos movimentos, mas principalmente difícil para as mulheres, Rodrigo, porque o preconceito, a gente percebeu que há um preconceito ainda que é muito forte por parte dos costumes, o machismo em si da sociedade, e uma outra barreira que é justamente o sistema partidário. É muito difícil para uma mulher hoje entrar no sistema partidário tradicional brasileiro. Para você ter uma ideia, você teve, se não me engano, em 2015, uma reforma política em que os deputados tentaram estabelecer um mínimo, um máximo, aliás, um teto para que as mulheres recebessem de dinheiro público para o financiamento das suas campanhas. Quer dizer, as mulheres nem recebiam dinheiro, direito e estrutura partidária, os partidos queriam colocar um teto de 15%. Aí isso caiu lá no Supremo, e o Supremo falou, não, o teto não, a gente tem que pôr um mínimo. E aí foi estabelecido um mínimo de 30% do fundo partidário. Depois, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um mínimo também de 30% do fundo eleitoral, que foi o fundo criado justamente para financiar essas eleições que não tinham possibilidade, né, do financiamento empresarial. E aí havia a expectativa do seguinte: antes, as mulheres que se candidatavam, como esse exemplo, né, em Borá, às vezes tinham que pagar e não tinham estrutura partidária nenhuma, não tinham financiamento nenhum por parte de auxílio realmente do partido. Com essas mudanças nessa eleição, a expectativa era de que, olha, você já tinha a obrigatoriedade de 30% das vagas serem para as mulheres, mas não tinha estrutura ainda. Agora vamos ter a estrutura, a obrigação dos 30% de financiamento. Mas mesmo assim, o que a gente viu é uma eleição muito pequena do ponto de vista proporcional das mulheres. Foram 77 deputadas federais, antes eram 51, e mantiveram, né, as 7 senadoras eleitas, a exemplo do cenário de 2010. Então não houve um aumento significativo do número de mulheres eleitas e, ao mesmo tempo, continuaram os relatos de candidaturas laranjas, que é o partido simplesmente pedindo, e a gente ouviu vários relatos, para uma mulher falar, não, assina aqui, só para ter o seu nome, não precisa fazer nada, fazer campanha, fazer nada. E aí você vê no fim da eleição 0 votos, nem ela mesma votou em si, porque era uma candidatura laranja. Então ainda continua essa situação. A gente espera que possa haver alguma mudança, né, no decorrer das próximas eleições, com essas mudanças também que aconteceram na legislação, né? É impressionante, né? E aí uma outra coisa que eu achei bem interessante foi o exemplo que você já citou aí algumas vezes, que é o de Melgaço, né, no Pará, que é um município com menor IDH, um município mais pobre, e certamente é uma realidade muito diferente da realidade vivida pela galera, por exemplo, que está ouvindo esse podcast agora, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi a experiência lá, na hora da abordagem. Você falou que lá é uma questão que a discussão é muito parte de um princípio muito básico, né? Que é você ter os direitos mais fundamentais ali, de ter um saneamento no lugar onde você mora, né? A discussão não chega nem numa macropolítica, né? É uma coisa que as pessoas estão tentando ali viver de uma maneira digna. Foi meio por aí? Total, é a ausência completa do Estado. E foi muito interessante perceber que esse vácuo deixado pelo Estado sempre é ocupado, Rodrigo, por alguma instituição, por alguém. E isso é diferente nas diferentes regiões do Brasil. Então, se você tem na região centro-oeste o vácuo de poder sendo ocupado pelo agronegócio, a gente percebeu lá no sul
que havia também iniciativas dos próprios moradores ocupando esse vácuo, uma casa de hip hop, por exemplo. No Nordeste, a gente conversou com a Lourdinha, onde você tinha uma escola comunitária por ausência de escolas na região. Lá em Melgaço, a ausência do Estado era completa, você não tinha saneamento básico. E o que impactou muito a gente foi bater na porta do presidente da Câmara de Vereadores de lá, e a casa dele ser uma palafita. E sob a casa dele você tinha o esgoto a céu aberto, assim. E aquilo impactou muito a gente, porque era a ausência completa do Estado, do poder público. Lá, 50% dos moradores são analfabetos ainda. Os professores, muitos deles da região rural, eles são só formados no ensino médio, quer dizer, não tem uma preparação maior, seja do ensino superior, você sabe, não tem uma especialização para que possa estar dando aula. Então é um ciclo vicioso que se forma e as pessoas ficam revoltadas e com razão porque querem um mínimo, né? É muito diferente da região sul, lá em Pinto Bandeira, em que os moradores queriam a emancipação do município para terem acesso a um financiamento maior, né, um orçamento maior, mas eles já tinham ali todas as suas necessidades básicas. Em Melgaço, você não tem essas necessidades básicas. E ali a gente percebeu que a ausência do Estado é ocupada, por exemplo, pela igreja. A igreja neopentecostal, a igreja evangélica está muito forte ali. A gente passava pela Ilha do Marajó, e isso mostra também um pouco das dificuldades, inclusive de acesso, Rodrigo. A gente pegou um barco, né, 12 horas de viagem pela madrugada, chegamos a Breves e de Breves pegamos uma voadeira, 1 hora de voadeira até Melgaço. E durante essa viagem a gente percebia que naquelas ilhas, naquelas comunidades ribeirinhas, você tinha 3, 4, 5 casas, você não tinha um prédio do poder público, mas você tinha uma igreja ali, sabe, evangélica, uma igreja neopentecostal presente, que trazia um trabalho social, né, diante da ausência do Estado, e que isso se transforma no ponto de vista eleitoral também em voto, né? Porque o que a gente ouviu muito, você falou da Socorro Jesus ali na outra pergunta, é como eu vou saber que um político é honesto ou não? O que um eleitor de Melgaço resumiu pra gente? Ele falou, cara, é o seguinte, diante de tanta corrupção, em quem que eu vou votar? Em quem que não é corrupto? Naquele cara que é criado sob os mesmos preceitos morais e éticos do que eu. O cara da minha religião, o meu irmão. Então você tem uma crescente também da bancada evangélica, do voto evangélico, que ocupa justamente a ausência deixada pelo Estado. E em Melgaço isso é muito, muito, muito representativo. O país é muito complexo, né? E tem muitas coisas, assim, graves, né, no teu material, tristes e tal, mas também tem muita coisa divertida, né? O documentário tem muita risada. Você deve ter passado por uns momentos divertidos também. Você lembra de algum caso específico ou alguma cidade onde você se divertiu mais, assim? Cara, eu acho que o mais engraçado, assim, foi em Pojuca, né? Que é a região metropolitana de Salvador. Que a gente chegou, você sabe, você é jornalista, cara. A gente chegou a Pojuca e assim, Rodrigo, a gente ficou o dia inteiro procurando personagens, conversando. Mas sabe quando a pauta não tá rendendo muito bem? Você fala, caramba, que tá difícil aqui hoje e tal. E de repente a gente vai para uma praça, principal praça lá da cidade, a Praça ACM, e tem uma quadra, e na quadra tem um grupo enorme de mulheres fazendo a sua ginástica, fazendo a sua academia. Aí a gente falou... Esse momento é incrível. Vamos correr para lá, vamos falar com ela sobre política, porque a gente só queria conversar sobre política com o eleitor. E quando a gente chega, a recepção é tão calorosa, assim, é tão divertido, e é um momento que a gente mais ria, eu acho, talvez, no documentário ali, porque é uma recepção tão boa, tão calorosa, e para discutir sobre política, e foi muito prazeroso também, porque aquela rejeição inicial das mulheres também se transformou numa discussão super cabeça sobre política, sobre representatividade feminina. Então eu acho que talvez esse tenha sido o momento mais alegre e divertido. E tem Rodrigo, que eu vou me dar a liberdade de falar, que é do maior perrengue, que foi em Melgaço, que você não vai acreditar. A gente comprou uma passagem de ida que era Belém até Breves, do navio, né? 12 horas durante a madrugada. E aproveitamos e compramos lá em Belém mesmo a passagem de volta. Só que como a gente tinha um Vivo na edição das 16, a gente comprou a passagem de volta direto de Melgaço para Belém, no outro dia.
Sim. E aí, quando a gente acaba lá de preparar a questão do Vivo, acabamos não entrando por falta de sinal, pegamos um mototáxi, que lá só tem mototáxi. Aí falamos, não, nos leva lá pro cais, a gente tem que pegar o navio agora, 6 horas da tarde. O cara, ué, mas não existe esse navio. Falei, ué, não tem um barco saindo aqui de Melgaço 6 horas da tarde, a gente tá com a passagem. Não, o barco sai de Breves. Não, mas a gente comprou aqui direto de Melgaço. Eu posso levar vocês. A gente chega, cara, tava todo vazio. Aí o cara falou, não, Nossa. a única chance agora é vocês irem pra Breves, porque lá tem um barco que sai às 18 horas. Aí como que a gente faz? Tem que encontrar algum morador aqui que tenha uma voadeira para levar vocês. Aí a gente correu atrás dos moradores para tentar achar um, porque a gente não tinha um hotel em Melgaço, não tinha nada, né? Aí os moradores falaram assim, não, agora já não dá mais porque tá tarde e tem piratas aqui, né, nos rios da Ilha do Marajó. Então é muito arriscado. Vocês vão ter que dormir aqui e vão ter que pegar às 5 horas da manhã do dia seguinte, aí sim, uma voadeira para Breves e de lá pegar um catamarã, que é mais rápido, para Belém. Aí foi um perrengue danado, acabamos achando hotel, dormimos em Melgaço. No outro dia, às 5 horas da manhã, quando a gente pega um mototáxi para chegar lá ao cais, o mototáxi só fala assim pra gente, olha, agora vocês têm que ficar balançando a lanterna do celular, porque senão o cara não vai parar aqui não. Nós dois, só os dois lá, sozinhos, balançando o celular à espera de uma voadeira para voltar para Breves e depois Belém. Nossa, maravilhoso. Esses perrengues é que tornam a história mais legal ainda, né? Muito bom. Agora, Nilson, depois de tudo que você passou, de tudo que você escutou, esse resultado das urnas para o Legislativo, né, deputados e senadores, o resultado te surpreendeu ou bateu mais ou menos com o que você ouviu por aí? Olha, não surpreendeu no sentido da renovação, porque durante todo o Rota, apesar da gente sentir essa necessidade de renovação, né, por parte do eleitor, a gente também sabia e discutia com os eleitores sobre as dificuldades que eles enfrentariam, porque é uma eleição mais curta, foi uma eleição de 45 dias, uma eleição com financiamento público que era controlado pelos caciques partidários, então, quer dizer, a distribuição prioritariamente era para aqueles parlamentares que já tinham mandato, né? Não era para o novo candidato. Então, o cara que é novo, com pouco tempo para se apresentar e sem estrutura partidária para fazer essa apresentação, todo mundo imaginava ali que, apesar da vontade de a renovação, ela seria pequena comparado com outros anos, porque a reforma política tinha sido feita para que os parlamentares se mantivessem nos cargos, né, conseguissem manter suas cadeiras. E quando vem essa renovação, né, de 47%, se eu não me engano, um pouquinho menos da metade, é claro que surpreendeu nesse quesito de que a vontade de mudanças, ela superou inclusive as dificuldades impostas pelo sistema tradicional partidário, né? Agora, do ponto de vista da representatividade, você mantém aquele perfil de Congresso, né? Que você tem uma força muito grande por parte daqueles parlamentares mais conservadores. Então você tem uma bancada ruralista que, apesar de de ter perdido, né, alguns nomes importantes, continua forte. A bancada da bala, que continua forte, né, com aqueles deputados de patente, né, muito comandante, muito delegado, muito ex-policial, né, ex-PM, enfim. E também a patente do ponto de vista da religião, muito pastor também sendo eleito, né? Então a bancada evangélica também continua com o seu tamanho e a sua força ali no Congresso Nacional. Quer dizer, essas bancadas, essa divisão continua bastante equilibrada entre essas três bancadas. Só que, ao mesmo tempo, você teve surpresa do ponto de vista dos partidos, né? Se, do ponto de vista da bancada suprapartidária, essa divisão de poder se manteve, do ponto de vista dos partidos, aí você tem muitas surpresas, né? Por exemplo, o PSDB desidratou muito do ponto de vista da representatividade. O PSL, que elegeu um deputado na última eleição, agora surfando na onda Bolsonaro, conseguiu 52 parlamentares e ainda deve aumentar, né, por conta da migração de alguns deputados daqueles partidos que não conseguiram atingir a cláusula de desempenho. O PT se manteve na primeira colocação ali, né, com a maior bancada, com 56 parlamentares. E o que me surpreendeu também foi a quantidade de partidos, né, Rodrigo? Porque foram 30
partidos diferentes ali. Claro que isso vai diminuir, mas 30 partidos com representatividade na Câmara depois da cláusula de desempenho, que tinha o objetivo justamente de diminuir o número de partidos, dizendo o seguinte, olha, o partido que não conseguir eleger 9 deputados federais em 9 estados ou conseguir 1,5% dos votos válidos divididos em 9 estados, ele não vai ter acesso a fundo partidário nem tempo de TV. Quer dizer, na prática, decreta a morte desse partido. Mesmo assim, você teve essa representatividade, 30 partidos com essa representação lá na Câmara dos Deputados. É verdade. E aí, falando sobre essa questão mais do Congresso e da tua cobertura em Brasília, e você, claro, além do Rota Eleitoral, tem essa sua rotina ali, né, de cobertura. Você é um cara ainda muito jovem, né? Você tá com que idade? 22 anos. 22 anos. Você tá na Globo News desde 2015, é isso? Eu entrei estagiário em 2015, setembro de 2015, aí fui para reportagem lá no Rio em 2016. E em 2017, desde janeiro, estou aqui em Brasília. Legal, legal. E aí, o fato de você ser jovem te criou alguma dificuldade em algum momento nessa relação com os políticos, quando você começou a cobrir Brasília, na maneira como os políticos te tratam ali no início? Teve alguma questão assim, não? Você sabe que eu não senti muito isso por conta da idade. Claro que por conta de ser novo em Brasília, isso é com o tempo que você vai desenvolvendo fontes e conhecendo os parlamentares. Mas com relação à idade, eu não senti tanto. Acho que por 2 fatores, assim, porque é o meu mundo, sabe? Eu sou apaixonado por isso. Eu amo história, eu amo falar sobre política e cobrir política. Era meu sonho vir para Brasília. Então, eu amava estar ali fazendo aquela cobertura. E uma segunda questão é que eu estava ali pela Globo News. Então, a Globo News me ajudou muito nisso, né? Qualquer apresentação que você faça a uma fonte nova, eu tinha ali a marca Globo News, então eu acho que não senti tanto esse preconceito não da cobertura pelo fato de ser novo. Acho que, inclusive, me ajudou justamente por amar aquele negócio, e as pessoas percebem, né, quando você gosta ou não gosta, tá ali inteiro ou não tá. E era meu sonho que estava sendo realizado, e eu estava chegando ali pela Globo News, né, que é uma marca muito forte já, então isso foi muito importante para esse momento inicial, assim. Não, legal. E você, no dia da votação, você ficou pilotando aquele telão gigante ali com todas as informações ao vivo o dia Pouco inteiro. Número, né? Como é que foi aquela experiência ali de fazer a cobertura ao vivo no momento mais importante ali, que estava todo mundo ligado, todo mundo querendo saber, e você responsável por ficar navegando ali naquelas informações todas dos estados? Como é que foi? Cara, Rodrigo, foi a realização de um grande sonho, assim, cara. Na verdade, está sendo a realização de um sonho, porque é a minha primeira cobertura, né, de eleição presidencial. Há 4 anos eu estava com a mãezinha, né, com a minha mãe na faculdade, na PUC, assistindo aos debates de casa, assim, e não imaginava que em pouco tempo eu estaria realizando o meu grande sonho de estar fazendo parte dessa cobertura de eleições presidenciais. E ali é muito emocionante, né, você tá junto com todo mundo no estúdio, pegando aqueles números e descobrindo junto com o eleitor, né, quais estão sendo os resultados, porque o eleitor está em casa descobrindo junto com a gente ali. Aquilo para mim é muito emocionante, assim, e tá ao lado de companheiros, assim, generosos e que tem tanta história no jornalismo. Eu só tenho que agradecer, cara, porque é o que eu amo. Estou realizando meu sonho em Brasília e agora fazendo parte dessa cobertura da eleição presidencial, fazendo o que eu amo com amigos, assim, é só agradecer e agradecer, cara. E você já passou também por umas situações meio perrengues, né? Teve aquele episódio lá que você estava ao vivo e foi empurrado por um manifestante, né? Que gritou ali, Globo, golpista, não sei o quê. Como é que é a tua reação ali naquele momento? Foi. Isso, a gente tá suscetível, né? Isso na rua, assim, a gente passa por essas situações e fica triste porque, claro que todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, mas a partir do momento que chega, né, a essa atitude de empurrar, de invadir, de uma agressão, ou seja ela física ou verbal, aí você perde a razão, né? Então a gente fica triste porque, cara, eu tô ali fazendo meu trabalho da melhor forma possível, sabe? Todos os meus colegas também. A gente ama esse negócio, a gente está ali inteiro tentando fazer e realizar a nossa função, que é transmitir informação, passar tudo que a gente está vivendo e presenciando, né, intermediar essa informação da melhor forma possível, e aí você se depara com algumas situações como essa, de agressão verbal ou física. Isso é muito triste.
quando você tem consciência de que você está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, sabe? Você tem toda a razão, né? Agora, Nilson, eu vou terminar te fazendo uma pergunta bem clichê até, mas eu acho que ela é necessária, porque tem muita gente jovem que ouve o podcast, gente que está começando na carreira agora. Então eu queria saber, você que também ainda está com uma carreira toda pela frente aí, mas já tem uma experiência bacana nesse teu início de carreira, o que você acha importante dizer para essa galera? Alguma dica para quem está entrando na profissão agora? Não necessariamente na tua área da política, mas enfim, no jornalismo em geral? Cara, minha dica é faça o que você ama, assim. Escolha também parece clichê, mas isso, você sabe, Rodrigo, é essencial, assim. Assim como você ama o basquete, você ama o esporte, tá fazendo aquela cobertura que você se amarra em fazer, eu tô fazendo do lado da política, então o jornalismo é tão imenso, dá tantas possibilidades, de tantas áreas, de tantas editorias, de tanta oportunidade realmente e área, né, por onde você pode seguir. Então, primeiro, escolha aquilo que você ama fazer, identifique durante a faculdade qual é a área que você quer seguir. Porque quando você faz com amor, quando você faz de peito aberto assim, você sabe que é aquilo que você ama, pode ter certeza que a pessoa que está do outro lado, seja lendo sua matéria, seja recebendo seu release, seja assistindo a sua reportagem, a pessoa vai se sentir afetada com o seu trabalho, porque, bicho, você está fazendo aquilo que você ama. Então, escolha aquilo que você ama, identifique isso, e porque quando você está seguindo esse seu caminho, e com isso muito bem definido, podem ter todas as dificuldades do mundo e que a gente sabe que tem no jornalismo, de demissões, de enxugar realmente as redações, que a gente ouve desde a faculdade, mas se você sabe qual é o seu caminho, tem certeza daquilo, faz aquilo com o coração, o teu espaço está garantido, independentemente do momento pelo qual nossa profissão esteja passando. Então, minha dica é essa, e claro, aí leia muito, se especialize na área onde você quer seguir, e o resto é consequência. Maravilha, maravilha. Bom, Nilson Clava, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui do Vida de Jornalista. Adorei a conversa, acho que foi muito útil para muita gente, tenho certeza disso. Parabéns aí pelo teu trabalho, boa sorte nessa reta final de cobertura da campanha e no pós-eleição também, né, que eu acho que você ainda vai trabalhar bastante. Obrigado, viu, Nilson? Muita coisa, muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer, é sempre bom conversar sobre jornalismo, conversar sobre política, sobre os eleitores, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, e vamos que vamos, porque muito trabalho desse lado de cá e muito trabalho para você também, com a temporada da NBA e tudo mais. Mas a gente gosta, não tem problema. Exatamente, a gente ama, é isso que importa. É isso aí. E olha só, rota eleitoral, para quem não viu ainda, mais uma vez eu digo que o link está na descrição do episódio, ou você acha também no Globo News Play. Recomendo demais, um trabalho incrível, e agradecendo ao Nilson mais uma vez, a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. No próximo episódio o país já vai ter um novo presidente eleito, a cobertura e a fiscalização da imprensa, claro, tem que seguir muito forte, e é claro que a gente vai passear também por outros temas aqui no podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, um abraço e até a próxima.